Vamos dar início à nossa EBD. Apenas para dar uma relembrada que o pessoal que está em casa não teve acompanhamento na semana passada, porque não foi gravado, né? Deu tilt no nosso computador, mas agora está chegando aí. Daniel 7, 13 e 14, que nós vimos na semana passada, existe a referência dos nomes, né, de filho, e nós estamos utilizando esse conceito de filho do homem. Hoje vamos ver o Filho de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos ver que não é uma coisa, só existe uma vez esse relato, e depois nós vamos terminar de novo nessa condição de filho do homem, aquele que se identifica, esse Deus que esse Deus que interage com o ser humano, esse Deus que se coloca em plenitude para a ação humana. É muito comum os homens, e principalmente os judeus, trazerem essa percepção de que eles tinham o Messias como alguém poderoso. Ele teria que ter uma função política de domínio, ele teria que ser um imperador, um rei, alguém que governasse dessa forma. E por eles terem isso muito forte na mente, eles construíram isso e desenvolveram também essa particularidade dentro da criação e dentro da percepção de ver, olha como vai acontecer no final dos tempos, olha o que vai acontecer quando o Messias vir, olha o que vai acontecer. E a gente olha e vê que Jesus veio, e a gente diz, nós igreja, o que vai acontecer no conceito escatológico, nós jogamos lá para frente, mas o judeu continua desde o Antigo Testamento jogando para frente. Ele vê a vinda do Messias sempre como um fato escatológico. Você está vendo? Vai vir a restauração, Israel vai dominar sobre tudo, o reino de Deus vai ser visto e acabou o negócio. Então ele está sempre jogando lá na frente, sempre anunciando uma percepção escatológica. Nós olhamos para o Messias dentro da história, vimos ele aparecer, e agora ele diz que vai voltar, e nós então lançamos uma visão escatológica, dizendo, ele vai voltar. Esse é o papel da igreja, mas vê que o judeu não. Para o judeu ele não veio, e ainda permanece eles dentro da mesma visão de caminhada. Então, dentro dessas conjecturas, nós às vezes nos aliançamos, é como que nós tivéssemos o mesmo entendimento judaico, só que as percepções judaicas, elas são e ainda continuam de um Deus que vai se manifestar, porque ele estará escondido, ele vai se manifestar no tempo certo. Lembram disso quando os irmãos de Jesus mesmo falam para ele, não está tendo as festas dos tabernáculos? Por que a festa dos tabernáculos? Essa era a festa onde Jesus ia aparecer. Toda a percepção judaica assim falava. Por quê? Quando foi avisado dentro do conceito lógico, óbvio, como é que era o nome do Messias? Emanuel. Ou seja, a referência do Messias era uma referência a tabernáculo. A festa dos tabernáculos era uma referência à aparição do Messias. Ele apareceria na festa dos tabernáculos e se revelaria como Messias. Então os seus irmãos dizem o que para ele? Não é a festa dos tabernáculos? Tu não diz que é o Cristo? Então vai lá e se apresenta para eles. Olha só. E Jesus disse, não é minha hora. Ele não disse que não ia, e nem disse que os irmãos estavam errados. E os irmãos partiram, e o texto sagrado diz que alguns dias depois, se não me engano, acho que 2 dias depois, Jesus vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele é visto pregando lá, dizendo que se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Apareceu Jesus lá na festa. E aí, em vez do povo todo receber o Messias, o que eles fizeram? Rejeitaram. A ponto de essa condução, rejeitaram, ela, principalmente no Evangelho de João, ela é muito forte,
Porque João entendeu, depois que ele escreve o Evangelho, que Jesus naquele tempo, naquele momento, ele foi revelado aos seus, e os seus não o quiseram. Ele na hora não entendeu por que o povo não aceitou Jesus, porque todas as evidências do que tudo havia sido ensinado estava ali diante dos olhos deles, mas o povo não quis. E João, depois de anos, escreve o seu Evangelho, e ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então João abre esse pressuposto de dizer que não se consegue ver, interagir com o Filho do Homem, se você não estiver envolvido e completamente ciente de que o Filho do Homem, ele não é apenas algo, ele é uma visão profética, escatológica, mas ele, além disso, é o cabeça da nova construção que Deus traz, os regenerados. Tanto é que João diz, mas ele deu poder para que todos os que o recebam sejam chamados, tornem-se filhos de Deus. Muda o conceito. Agora a nossa esperança não é mais aquela, mas de buscar, mas agora de estar dentro do império que se revela, como está escrito lá em Daniel que nós vimos. O ancião de dias, que agora apresenta-se o Filho do Homem a ele, e ele agora concede honra, poder. As nações e todas as línguas o servirão. O seu império é império eterno que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. É a manifestação completa desse Filho do Homem, identificado como cabeça de eternidade, que revelou a cada um de nós, mostrando em todas as ações esse poder de identificação e principalmente o poder de regenerar um homem carnal, pecador, condenado a uma vida eterna. Precisa estar sujeito a esse cabeça, precisa estar verdadeiramente unido a este cabeça. É essa expressão de Filho do Homem, quando é trazida já no Novo Testamento por Jesus, já dentro do grego, ela traz essa percepção, porque como vocês viram, ela é uma mistura, né, das três línguas, porque quando há Filho do Homem, principalmente manifestado em Daniel, ela está em aramaico, né? Então, pela força do aramaico, ela também está no tempo de Jesus, tomando uma forma dentro do grego, o grego koiné, o grego que a Bíblia foi escrita, nessa percepção de Filho do Homem, quando a referência é homem ali, não é o sentido humano masculino, mas é o conjunto estabelecido, criado por Deus, chamado no belo português de humanidade. Então Jesus se torna o cabeça da humanidade, por isso que ele se apresenta como Filho do Homem, e como Filho do Homem ele torna, como Paulo diz a nós, o último Adão. Adão no paraíso é o primeiro, e o cabeça, o Filho do Homem, a manifestação do líder, do imperador, do rei que governa todas as coisas, se torna o último Adão. Então ele fecha o ciclo da humanidade, ele encerra o ciclo da humanidade. Quem? Jesus. Ele tem esse poder, ele age dessa forma, e então ele revela-se diante de todo o povo judaico como aquele que acabaria com o poder. Quem vê pelos olhos da fé,
Quem anda pela fé, que é direcionado por Deus, olhava para Jesus, e nós vamos ver o princípio de Natanael. Conhecia o Messias. Ah, de onde é que ele é? De onde é que ele é? Cabeça de judeu. Ah, ele é de Nazaré. Nazaré. Já me animei, mas já fiquei tão triste. Estava tão feliz, mas já ficou tão ruim. Porque Nazaré, rapaz, pode vir alguma coisa boa daquele povo. Ah, mas vem e vê. E ele vai junto. Quando ele encontra Jesus, Jesus diz o que para Natanael? Eis que te vi debaixo da figueira. Natanael, tu és o Cristo. Gente, Jesus, a gente vai ver todos os textos, todas as festas, todas as manifestações. Jesus diante dos líderes, curando o cego. Eles chamam o cego e diz: cego, tu é cego mesmo? E ele diz: sim. Ele disse: e esse que te curou, o que ele é? Ele é um profeta? O que ele é? Todo mundo sabe que só podia o Messias abrir olhos de um cego. Aí o ceguinho diz: olha, eu não sei o que ele é, mas eu sei que eu era cego, eu estou vendo. E ele: mas como pode isso? Daí ele bem assim: desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu que alguém tivesse poder para abrir os olhos de um cego de nascença. Quer dizer, o ceguinho esfrega na cara deles: é o Messias, gente. Seus burros. Não está no texto sagrado, mas o ceguinho não deve ter pensado muito diferente de mim. É muito impossível. E os caras: não, esse cara não, e não. E daqui a pouco toca o cego. Sai daqui, seu nascido todo em pecado. Cara, eles lutavam contra Cristo. Aí vocês veem Natanael, que anda por fé, quando ele se depara com Cristo, Jesus fala só uma coisa: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Figueira é representação da restauração de Israel. O figo, a iguaria judaica que se servia na mesa dos nobres. Natanael debaixo daquela figueira, quem sabe contemplava, o texto sagrado não diz, mas ele, quem sabe, dizia: quando que virá a mesa nobre do Senhor e ela vai descer na terra? Quando que nós ouviremos da boca do Messias as coisas mais perfeitas, escondidas, mas Ele nos ensinará toda a verdade. E aí aparece Jesus e diz: eu te vi debaixo da figueira. E Ele diz: Messias, é Ele. Não perdeu tempo, na hora Ele diz: esse é o cara. João Batista, como já foi pregado várias vezes, e quarta-feira relembrado, ele vê Jesus, ele chama a galera dele: aí galera, vocês estão vendo? Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há rejeição. O Filho do Homem aparece, as pessoas se submetem, Ele é o cabeça, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso chefe, Ele é o Senhor, Ele é o imperador, Ele é o glorioso, Ele é o que transforma, Ele é o que modifica. Ele é quem pode me tirar do lamaçal do pecado e me levar para a glória da perfeição. Ele é que pode trazer no meu coração a revelação do manjar de Deus, que desce todos os dias, não mais como um pão aonde as pessoas catavam no deserto para alimentar o corpo, mas agora o manjar de Deus que alimenta minha alma e me coloca em pé todo o tempo, não mais como um maná, mas como a vida eterna, não mais como um pão, mas agora como o pão da vida. Muda ou não muda? Antes o povo catava aquilo pensando na sua comida diária, e daqui a pouco olhou: esse pão já se tornou vil, enfadonho. Nós queremos carne. E aí Moisés disse: Senhor, o povo está murmurando e quer carne. Deus: amanhã pela manhã eles vão comer carne de entupir os dentes. E o vento, o Senhor mandou, e codornas pousaram e infestaram o acampamento. E eles comeram carne a ponto de não conseguir nem tirar a carne do meio dos dentes. E depois de ter desprezado o pão,
depois de ter entupido o bucho de carne, agora nós temos sede. Tá povo chato, cara. Mas isso não é bem a cara de crente. Queria que você fosse pastor um dia para você ver. Tem crente que é assim. Jesus está lá dando o pão da vida todo dia. Não serve mais. Eu quero coisas mais. Tá bom, meu filho? Aí ele entulha o cara, mas faz ele ficar até com a língua colada no céu da boca da banha. Come mesmo assim de empanturrar. O cara não deu tempo nem para dar um arrotozinho. Aí já tá. Agora eu tô com sede. Poxa. É para vir um raio do céu e cair no meio do quem, mas torrar mesmo tudo. Cara, bicho chato. Nós estamos falando de pessoas que não conseguem se submeter a esse pão, que diz num convite simples: você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Você precisa ser transformado. Jesus, sendo espiritual, se tornou um homem de carne e osso. Em humilhação, foi exaltado por Deus Pai a ser constituído como nome que está acima de todo nome. Absoluto. Essa é a ideia. E nós estamos reclamando do quê? Jamais alguém poderia sair, ou jamais algum grupo saiu de dentro de um domínio na história. Ah, jamais não, pastor. Existem dois povos que conseguiram. O primeiro quem foi? Israel, porque Deus arrancou do Egito com mão poderosa. E qual é o segundo povo, pastor? A igreja, porque ela estava no império das trevas e a mão de Cristo pegou do império das trevas e nos arrancou com violência e nos trouxe para o reino da luz do Filho do seu amor. Essa é a realidade. Nós não estamos mais debaixo de canzil de homens. Foi nos dado a constituição da liberdade. Os homens podem chamar de politicamente correto, os homens podem chamar de virtudes humanas, os homens podem falar e trazer ideias que sejam elas as mais modernas, mas a ideia que traz para nós o conceito pleno da liberdade que conseguimos é a glória de Cristo na nossa vida, é a submissão perfeita ao Filho do Homem, ao conceito eterno de que o serviremos e estaremos com Ele para todo sempre. Eu quero ir para o céu para ser bajulado. Vai para o inferno. Lá no inferno deve descer lá para ver quem é o melhor, quem é o pior. Tu vai para o céu, tu vai para trabalhar. Tu vai para o céu, tu vai para servir. Tu vai para o céu, tu vai para fazer como todos os anjos que estão lá. Cada um sabe o seu ofício, cada um sabe o que dizer, cada um sabe o que falar. Parece robozinho. É porque você não conhece quem é o rei que governa o céu. Nenhum deles é obrigado a dizer. Mas o que que eles veem? O que esses anjos enxergam e que a boca deles se enche de glória e eles dizem: Ele é santo. Ele é santo. Fala outra coisa: Ele é santo. Olhe para outro lugar e então eles olham para a terra e dizem: A terra está cheia da sua glória. Você acha que isso não vai acontecer com a gente? Que peso é servir este Senhor? Quando nos deparamos para Ele, a palavra do Senhor nos diz que João, quando olhou e viu Jesus cair como morto, foi de mim todas as forças. E a Bíblia ainda fala de Daniel, que quando teve revelações na noite, fiquei doente a ponto de não conseguir sair da cama. Levava o chazinho, sopinha. Daniel, o que aconteceu contigo? Que doença é essa? Eu vi o Senhor. Quando eu vi o Senhor, caí como morto. E o meu corpo perdeu toda a sua
força. Quem é o homem que pode se chegar diante de Deus e questioná-lo por alguma coisa? Você não acha que você tem muita liberdade nesse mundo, não? Vai entrar nesse conceito dos homens aí, que podem botar Deus dentro de uma caixinha, conceito teológico, muitas igrejas que Jesus está ali colocadinho no canto e tu diz: eu determino, eu mando, tu faz. E Jesus diz: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não conheceram a liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho, ela é fora. A liberdade do Evangelho, ela é extraordinária, mas é para quem quer buscar. Jesus, quando afirmava que era filho do homem, nunca negou a sua humanidade. Muito pelo contrário, sempre enalteceu, sempre exaltou. Enalteceu, enalteceu, enalteceu em todo tempo e sempre exaltou, exaltou, porque ele tinha plena convicção de que o Filho do Homem era aquele pleno e manifestador de quem seria revelado a glória. Mateus, quando os líderes perguntam: quem é você? Ele diz: eu sou o Filho do Homem. Vocês vão ver o Filho do Homem descendo do céu sobre as nuvens com a sua glória. Cabeça das nações vai vir com a glória. É fantástico. Jesus, ele tem essa condição, passa isso, manifesta essas coisas. Para fazermos o conjunto da obra, precisamos entender o que ele quer trazer para nós nesse fluir que simplesmente passa para nós. Esse conceito não apenas de, como é que eu vou dizer, de cabeça, como um avô, como um ancestral, como um patriarca, mas ele traz esse conceito de humanidade para nós, de identificação, de abrir caminho, de levar para o céu as coisas. Porque existia um primeiro Adão e existia um último Adão. Agora Jesus mesmo se intitula o quê? O primeiro e o último. Ué, ele tomou a função do primeiro? Não. Como o último, ele encerra a qualidade humana, expressão humana. E como primeiro e como segundo homem, ele inicia agora a manifestação da fé e da eternidade. Por isso que ele se torna o alfa e o ômega. Por isso que ele se torna o primeiro e o último. Ele reconduz, porque ele tem poder como cabeça da humanidade desfazer tudo o que o primeiro Adão e a humanidade construiu de pecado. E agora ele, como Senhor, ele agora tem poder para reconstruir todas as coisas. E ali é a divisão. Por isso que ele fala: a salvação fora de Jesus é impossível. Ele é o primeiro e o último. Ele diz: mas como? Cara, quem não está nele ficou debaixo do velho Adão. O Adão está debaixo de condenação, condenado à morte. Então o que nós precisamos? Estar debaixo da cabeça do último Adão e na plenitude da vida do segundo homem, aquele que é gerado em poder, glória e manifestação plena. Esse é o corpo chamado igreja. Tem outro jeito? Não tem. Tem que se cumprir o que diz. Essa é a condição específica. Dentro do que nós podemos ver agora, essas qualificações do significado em relação a Jesus, Filho de Deus. Como eu disse, no Velho Testamento só existe uma citação, Daniel capítulo 3, versículo 25, que ainda não é falada por nenhum profeta. Ela é dita por quem? Por Nabucodonosor. Quando Ananias, Azarias e Misael, conhecido pela linguagem babilônica, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são lançados no fogo. E então Nabucodonosor olha na porta da fogueira e diz o quê? Não foram 3 que lançamos no fogo?
Como é que nós estamos vendo 4? E esse que está junto com eles, a tradução no português diz, é semelhante ao filho dos deuses. A Septuaginta assim não o traduz. Sempre há uma referência babilônica dentro do conceito, porque ela é uma escrita que é siríaca, ou seja, ela vem dentro daquela tradução que provavelmente Daniel tenha feito isso, escrito dessa forma, e ele traz o aramaico como base, né? Como base. E como o conceito babilônico tudo era pluralizado, e assim também o conceito judaico se pluralizou. Mas quando vem a tradução da Septuaginta, os 70 que estão traduzindo não usa filho dos deuses, ele usa filho de Deus. Quem é esse que está andando sobre as chamas como filho de Deus? Aí você entende porque Deus escolheu Nabucodonosor? Você entende porque no meio de todos os reis da terra aprove ao Senhor colocar sobre Nabucodonosor uma cabeça de ouro e dizer: governa sobre tudo e sobre todos? Você consegue entender agora por quê? Ele não era judeu, ele não era nada, mas a Bíblia diz: eu escolhi ele, eu escolhi e botei todas as nações debaixo do seu poder, e te dei poder para matar quem tu quiser e salvar quem tu achar. Por quê? Nabucodonosor tinha uma percepção. Cara, ele olhou, viu, ele não podia dizer é um anjo, é um ser celestial, é alguma coisa. Ele na hora ele olha, o que ele diz? E esse que caminha com eles é o Filho de Deus. Você que vem da igreja, você consegue ver o Filho de Deus caminhando junto com você? Você que é crente, está assistindo em casa aí, ó, nas câmeras, você já está com a fezinha balançada? Sabe por quê? Porque você não sabe quem é Jesus. Vai para o inferno que você vai saber quem é o capeta. Tem gente que é brincadeira. Ah, mas Deus se manifestou. Sabe por que não está se manifestando? Porque falta coração como o de Ananias, Azarias e Misael. Corações de quem realmente são transformados. E eles disseram para o rei: rei, o Senhor te constituiu grande sobre toda a terra, mas nós não adoraremos a imagem idólatra que tu levantou. O rei se irou e disse: eu vou dar uma chance para vocês. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. E vou dizer, a hora que tocar o pífaro, aquela bagunça toda lá, aquela sanfona lá, vocês vão dar uma chance. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados vivos. E eles falaram: já vamos adiantando. Se o nosso Deus não quiser, cairemos no fogo e morreremos. Mas queremos dizer para ti, ó rei, que nós não vamos nos dobrar. E o nosso Deus, se Ele quiser, Ele tem poder para nos livrar das chamas. Isso é liberdade. Aqueles 3 jamais discordaram em nada do que aquele rei quis fazer. Foram obedientes em extremo, excelentes eram em sabedoria. A Bíblia diz que ele o colocou sobre todos os reinos, os 3 com Daniel, porque eles eram fantásticos. Mas na hora de tirar a liberdade que eles tinham de Cristo, eles falaram: ninguém mete a mão nisso. Você vê a diferença? Mas você pode morrer, posso morrer, mas eu também sei que o meu Deus pode me livrar. E então amarraram eles, se manetaram com os mantos. Eles não estavam preparados, cara. Não tinha nem corda. Cara, eles não estavam preparados, bicho. Quem quer desafiar o rei? Eles amarraram com as próprias roupas deles e lançaram. Os que lançaram na fornalha morreram. E daqui a pouco, né, aparece Jesus lá e solta. Oh, coisa boa. E aí, o que vocês querem? Ah, Jesus, tu está aqui, não queremos sair, vamos ficar aqui no fogo. Sabe por quê, irmãos? Que quando Jesus está na vida da gente, tudo ao redor da gente está pegando fogo, está queimando. Mas quem está com Jesus está passeando, está olhando, está dizendo: está tão bom, Jesus.
E então o Nabucodonosor põe a cabeça e diz: ô galera, eu cheguei aqui perto porque eu vi o Filho de Deus e eu quis entrar, mas não deu. Nabucodonosor é ele que foi para perto do fogo, é ele que vê o Filho de Deus, ele é atraído pelo Filho de Deus, porque quando o Filho de Deus aparece, ele atrai todo mundo, e ele vai para perto, mas quando ele chega perto, tem uma fogueira que diz: aqui tu não entra, quem manda aqui sou eu. Pode imaginar? Então ele pede: saiam e venham ter comigo. É esse o termo original que diz. Quando ele fala saiam e venham ter comigo, sabe por quê? Ele quis ir como rei de toda a Babilônia ter com Jesus, mas não teve oportunidade. Mas vocês que servem ao Deus verdadeiro, venham aqui, venham ter comigo, se aproxime. E então eles saíram, e a Bíblia diz que nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça se encontrou neles. E então ele traz um decreto, e ele volta para o seu lugar de senhor da Babilônia. Ele diz: faça um novo decreto, que jamais alguém fale contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele é o Deus que tem poder sobre o fogo e pode livrar aqueles que o temem. Tornou-se o quê? Servo. Nabucodonosor era fantástico, devia ser um rei extraordinário, cara. A gente pensa que só existe rei bom na história aí que a gente lê. Cara, na Bíblia está botando os melhores reis, e os maiores reinos estão na Bíblia, cara. Nabucodonosor é de encher os olhos. Depois tu vai ver Ciro. Cara, Ciro me deleita, é uma benção. Toda essa condição revela o Filho de Deus como marca de uma construção única, revelada para o bem do homem, revelada em tudo para o bem e para a manifestação do homem. Lucas 1:35, quando Maria se encontra com um anjo, e ela mesma ainda diz: como posso eu, que não conheço homem, não conheço varão ainda, não sei como é que é esse negócio, como posso eu me encontrar grávida? Lucas 1:35 diz assim o texto: virá sobre ti o Espírito Santo. E o que vai acontecer contigo? E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mas pastor, Deus é luz, por que ele manda a sombra? É que você não estuda. Qual é a essência da luz, Pedro? Escuridão. Mas a escuridão que a gente fala aqui de mundo, de separação? Não. A partícula mais poderosa da luz é aquilo que não se pode ver. Ou seja, quando Deus usa no Antigo Testamento que o homem não pode ver Deus, é porque ali está a complexidade extrema do que é luz. Ali está a luz completa e absoluta. Por isso que Paulo depois usa referência dizendo que ele é o pai das luzes, porque a luz mesmo, Deus é luz, e a essência da luz é absoluta. Por isso que ele está dizendo: a parte que virá sobre ti, Maria, é a sombra do Todo-Poderoso, a essência de luz, algo que ninguém pode ver.
É impossível alguém ver. Mas a ti foi concedido esse privilégio. Então eu vou sentir todo o poder da luz de Deus. Não, vai vir só a sombra. Tá bom. Passa a sombra. Porque ninguém pode ver o Senhor. Não é o que diz o texto sagrado? Aí é a constituição plena do texto dizer: por isso o que há de nascer será chamado santo. Vem da essência da deidade. Filho de Deus. Já existia. Existe e existirá para todo sempre. Aquilo que era o cabeça da humanidade, agora se torna o cabeça de todas as coisas, evidenciado, porque já era. João no capítulo 1 diz: nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pergunta aí, Fabão. Não tem nenhuma pergunta, pastor. Tem uma observação. Observação, pode mandar bala. Da Tati Lloyd, lá de Maringá. O problema é continuarmos como os judeus daquela época. Nós julgamos bons demais e não vemos a Jesus como Messias. Não vivemos como ele. Nosso ego é grande demais. Essa égua dentro da gente, olha, não é fácil. Da coisa, nós continuamos pensando: a égua tentada, é isso aí mesmo, Tati. É isso aí, nós não temos. Nós vamos fugir contra. De que forma? Exatamente, mesma coisa. Colocarei a minha mão e você vai ver só as minhas costas. Ali no hebraico é justamente a figura, né, da revelação de Deus. Maria é mais intenso. Maria, ela é tocada por essa sombra. Ela é gerada uma luz divina nela, né? Deus foi, humanamente dizendo, no limite do limite, aonde uma pessoa poderia resistir. A revelação disso dentro de eu creio na parte de Deus, um apertar gigantesco, para que pudesse se tornar uma coisa tão pequena, mas extremamente poderosa, e ali lançar o seu filho no ventre da virgem. Não tem como. É o que a gente pode, com todas as palavras pensadas, isso. Moisés, ele já quis ver a glória da presença do Deus que se apresentava, né, para Israel naquele tempo. E Deus disse para ele: não vai ver. Não vai ver, não é por aí, né? Porque essa constituição como é que a gente fala? Essa constituição é a constituição do Cristo como carne, né? E ele foi totalmente revelado como carne. Também se dá por esta intensidade desse mover de Deus. Tanto isso é comum. A gente viu que a gente estava falando no começo, esses olhos espirituais de ver o Filho do Homem, que compete ao homem, ver o Filho de Deus aos que são de Deus, aos convertidos. Coisas distintas, porque a revelação do Filho do Homem é para aqueles que esperavam ele, mas agora que o receberam e viram como Filho do Homem, agora o veem como Filho de Deus. Não dá para continuar usando referência do Filho do Homem, a não ser que seja para falar para os outros que o Filho do Homem é ele. Porque agora o Filho de Deus é visível por causa dessa manifestação poderosa de Deus que se dá em Cristo. Essa continuidade de Cristo, aonde ele é reduzido a um sei lá, o que ele pode dizer. Na minha cabeça vem tipo um espermatozoide do espírito. Para se tornar um ser humano, tinha que ser. E um ponto de luz intenso. E aí, colocado
no óvulo, e a fecundação, e a manifestação, e aquela construção do santo, a ponto de quando Jesus é visto pelos... Não estou dizendo que isso é uma visão bíblica correta, estou dizendo é a forma que eu encontrei de trazer. Agora, se é isso ou não, também não sei. Mas a constituição de que quando Jesus aparece diante dos endemoniados, o que eles falam? Bem sei quem tu és, o santo de Deus. Mas Jesus, fica quieto. Cara, a diabada contava o relato todo. O que tu quer? Veio antes do tempo para nos atormentar. Mas calma, eu só cheguei e nós já estamos saindo. Era bem assim. Então, eles já sabiam quem era Jesus ou não. As pessoas diziam: quem é esse cara? Não é ele o filho de Maria? José, seus irmãos não andam com a gente? Era isso aí que o povo dizia. Mas quando ele entrou em Cafarnaum, na mesma cidade que eles questionavam isso, em Nazaré, aparece um endemoniado, que o endemoniado diz: eu sei que tu é o filho de Deus. Por que o diabo não diz filho do homem? Você vai ver, o diabo nunca se refere a Jesus como filho do homem. Toda vez que ele vai dizer, ele vai falar santo de Deus ou filho de Deus. Porque já sabe, ele vê o que é espiritual. Ele consegue enxergar, ele sabe muito bem o lugar que ele está, e ele sabe muito bem a lasqueira que ele entenda, que ele se colocou. E no meio disso é que ele perde esta construção de estar com algo que foi dado a nós. Para encerrar hoje, Hebreus 5. Vamos ver esse encerramento dessa condição de filho do homem. E o começo da manifestação de filho de Deus, o que permanece para sempre. Hebreus 5. É uma coisa boa, falando justamente, né? Ele vem do capítulo 4, né, irmãos? Você pode ver depois capítulo 4 de Hebreus, versículo 15 em diante, você vai ver que é confiado ao Filho de Deus humano, ou seja, humanado, a fim de que os homens fossem julgados por alguém que pode compreender as fraquezas deles. E aí vai chega no 5:1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Dons aqui você sabe muito bem, é tudo aquilo que parte de Deus. Pastor, mas então eu fui fazer uma oferta, ela partiu de mim. Pois é, esse é o problema. A gente dá a oferta que parte da gente. A oferta nunca parte da gente. A oferta parte de Deus. Quando está falando de sacerdócio, qual é a ação do sacerdócio que ele está dizendo? Primeira coisa que fazia em oferta apresentar, primeira coisa antes da oferta ser apresentada, o que se fazia? Aspergia sangue. Sangue é de Deus. Ele disse: o sangue derramado eu requererei. O sangue é meu. Se o sangue é dele, você pode entender? O sangue é dele. Eu faço uma oferta primeiro com sangue. O que é que eu estou devolvendo? O que é que eu estou ofertando, irmãos? Nada. Viu o que é liberdade da oferta? Quando a gente entende que a liberdade da oferta é uma beleza. Tem muito crente que fica, é minha oferta. Outros pagam dízimo. Outros fazem é tudo assim, pesado. Cara, quando as finanças da pessoa não é lavada no sangue, quando a cabeça da pessoa não ganha liberdade do sangue, ela vive um caos, cara. Ela vive sofrendo. Eu não posso. Como é que tu não pode dar aquilo que não é teu? Deus requer e é dele. Qual o dom que está na Bíblia que é teu? Pode me dizer? Pastor, o senhor não tem dom de pastor? Eu tenho dom de pastor, absoluta certeza disso, sei. Mas eu sou tolo de dizer que o dom é meu? Mas eu sou tolo de dizer que ele não é? Jamais.
Paulo fala em Romanos, os dons de Deus e o seu chamado, as suas promessas são o quê? Como é que é? Irrevogáveis. Ah, cara, ele deu para mim, agora é meu? Não, meu filho. Hebreus, no último capítulo, vai dizer: orem pelos seus pastores e líderes, porque eles vão prestar conta. Você também. Ah, pastor, vai se lascar. Juntou todos nós no mesmo pacote. Aí eu quero ver a oferta que você trouxe diante do Senhor, de culto, de dinheiro, mas principalmente de culto, que você veio na casa do Senhor ofertar a Ele e que não passou pelo sangue. Não é fruto do dom do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Mas Senhor, eu servi o Senhor 30 anos. Eu fui no culto 30 anos na igreja. E Deus olha lá nos relatos, só um pouquinho. O anjo, quanto tempo? 2 cultinhos. Qual? Um lá que ele casou, estava com o coração agradecendo a Deus, porque ninguém olhava para ele, daí uma desajeitada lá olhou. E o outro aqui, quando morreu um parente dele lá, e ele viu que se ele não tomasse jeito, ele chegou diante de Deus com o coração bom. O resto? O resto ele foi na igreja, mas não fez culto nenhum. Não apresentou nada pelo sangue. Não se submeteu ao imperador da mente, do coração, da consciência. Não teve presente dentro do reino. Ai, pastor, que doído. É melhor você ficar com as paletas doídas do que eu, né? 2, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes. Oh, Jesus, por isso que o evangelho é simples, não é para sábio, é para ignorante. E dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Oh, Jesus, tem misericórdia. Olha quem é esse? Sumo sacerdote, que apresentava coisas relacionadas ao mundo espiritual. De que forma, gente? Completamente enfraquecido. Meu Deus. 3, por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ou seja, ele oferecia pelo povo, mas primeiro ele ia representar alguma coisa. Misericórdia, Jesus. 4, e ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu quero ser sacerdote. Tu quer se lascar. Não tome nada daquilo que não é teu. 5, assim também, agora chegamos em Cristo. Assim também Cristo. Olha só, assim também. O que ele está dizendo? Assim Cristo continuou a ação do sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote lá, ele tinha que se apresentar para ele e depois pelo povo. E Jesus fez o quê? Primeiro apresentou-se a si mesmo e depois pelo povo. Só que o outro se apresentava quantas vezes? Todas as vezes. E Jesus se apresentou quantas vezes? Uma vez por todas. Olha a bênção. Aí diz lá: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, olha só quem que disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Que maravilha, hein? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não perdeu. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Fechou? É as coisas absolutas, cara. As coisas absolutas de Deus é que deixa a gente de queixo caído.
É as coisas plenas de Deus que fazem a gente entender que não é uma condição humana, mas a plenitude do fundamento de tudo que é dado em Cristo, quando Deus o gera. E quando que Deus gera ele? Quando é que Jesus é gerado, irmãos, por Deus? Não. Antes da fundação do mundo ele era. Ele não tem começo e não tem fim. Mas a Bíblia diz que ele foi meu filho gerado. Quando é que Jesus foi gerado, irmãos? Não, ventre de Maria, o Todo-Poderoso veio e revelou ele. Ele já existia. Quando é que ele foi gerado de novo? Tu és meu filho, eu te gerei. Hã? Não, batismo não. Vamos, gente, está ali no texto, vocês não leram? Hebreus 5. Não. Quando é que ele foi gerado de novo? Hã? Na cruz? Não. Na cruz ele morreu. Quando é que ele foi gerado de novo? Ressurreição. Aí a Sheila, viu? Se ela não vem na igreja hoje, vocês morriam. Ele foi gerado de novo na ressurreição. Busca aí na folhinha aí atrás aí, naquelas, tem um monte de coisa lá. Põe lá. Meu filho, eu te gerei. Vocês vão ver os textos que ele vai dizer aí. Busca aí, ajuda o pastor aí. Vamos lá, quem tem aí aquelas coisas aí atrás da Bíblia. Ou no rodapé aí também vai ajudar. Cadê a Bíblia de pastor, Marquinhos? Ah, muito grande. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele gerou nós quando, gente? Ele gerou nós na ressurreição. E por causa da ressurreição é que nós podemos entrar no céu. A morte de Jesus terminou o mandato da morte na nossa vida, mas não nos dá vida eterna. Paulo diz: se Cristo ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã e não serve para nada, e somos tidos como embusteiros, mentirosos. Se Jesus nos chama a nascer de novo, é porque Ele nasceu de novo. Na cruz Ele elimina o poder da velha natureza. Na ressurreição Ele nos coloca dentro do poder da nova vida. Por isso agora pela ressurreição somos chamados filhos de Deus. Leia aí, meu filho. Vai ler para nós. Espera aí, vai falar no microfone. Isso vai ser registrado na mídia, vai ficar para a posteridade. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Aqui nós mata a cobra e mostra o pau. Atos 13. Aqui em Hebreus ele está dizendo tudo isso. E nós lemos e às vezes não entendemos. Olha lá, ele é sumo sacerdote. E aí a gente diz: mas ele é sumo sacerdote, então ele está indo na frente e a gente está atrás. Não, gente, o sumo sacerdote antes, quando ele apresentava o sangue e o sacrifício, ele era o povo. Alguém lá ia fazer o sacrifício do sumo sacerdote? Dos sacerdotes sim, mas do sumo sacerdote alguém podia fazer? Não, então nenhum de nós pode fazer nada, é só Cristo. E Ele é o sumo sacerdote designado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o cabeça nosso, que veio através do quê? Do gerar de Deus. Ou seja, não é uma constituição humana, é o poder de Deus dado ao seu Filho, para que agora possa pegar os humanos, e Ele como cabeça e representante dos homens, possa levá-los para o céu. Que poder é esse? Ressurreição. E eu acho que nessa igreja se prega pouco sobre ressurreição. Ninguém sabe muita coisa dela. Vamos lá. 5, vamos lembrar. 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, assim como lá em Atos 13:33 está falando a mesma coisa: você é meu filho, hoje eu gerei você.
Em outro também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vem a explicação. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, ou seja, já era. Antes de entrar em Maria era filho, já era filho de Deus. Lá no Antigo Testamento nós acabamos de ver, Nabucodonosor viu. Ele era filho quando, pastor? Pois é, ele era Deus. Antes das coisas existir, ele era filho. E depois, filho. E agora, filho. E daqui, filho. Ele é. Eu sou o que sou. Quem vai tirar? Olha lá. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Aqui está, irmãos. A perfeição da obediência que nos leva a obedecer em plenitude, tornando ele autor. Como que ele pode ser autor da salvação se não for manifestado pela ressurreição? A morte elimina o nosso velho homem. A ressurreição nos coloca dentro do patamar divino, aprovado, Filho de Deus. Tá? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora eu vou ler a parte de baixo só para vocês ir embora mais fácil ainda. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, viu, os preguiçosos? Vamos botar. Ressurreição é o compêndio do nosso coração para vermos Jesus e andarmos debaixo dele, de sua autoridade, do seu poder, da sua glória. Pois quando já devíamos ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares do que, irmãos? Oráculos de Deus. Os princípios, oráculos de Deus, irmão, não é coisa humana. Oráculos de Deus são coisas eternas. Vocês estão perdendo a visão dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, cabeça, corpo, espírito, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perguntas aí, pastor Fábio? Agora mesmo que emudeceu. Deu pau aí de novo no computador? Não. Tá passando, tá na mão. Hebreus 7:28. O que tem, meu filho? 7:28. Leio. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Isso aí, moça. E o que é BD, irmão? Se um ajuda aqui, um puxa dali, um vai lá, um vem daqui. Vai. Aí, estamos falando coisa diferente? A mesma coisa. Jesus nasceu de novo. E se você um dia tiver tempo, você vai procurar lá nas mensagens. Eu devo ter pregado isso há uns 10, 11 anos atrás. Está lá o título. Jesus nasceu de novo. E você também precisa nascer de novo. É esse título da mensagem. Você vai ver o que eu preguei aqui hoje. Estou falando no finalzinho. Mas Jesus precisava nascer de novo. Se ele não nasce de novo, nós estávamos lascados. Se ele tivesse morrido e não nascesse de novo, nós estávamos lascados. Nós estávamos fritos na banha quente. Quando ele ressuscita da morte, ele traz junto, despedaçado, todos os cativos e todo o cativeiro. Ele constitui agora, como diz o texto que o Moacir pediu para a gente ler, constitui ele agora como
palavra do juramento feito posterior à lei. Você pode imaginar? Eterna. E constitui o Filho perfeito para sempre. Nós somos o quê? Esses falhos mesmo. Mas o Filho perfeito e absoluto. E as condições do Filho? Absolutas. Entendendo o que é filho do homem, filho de Deus? O Filho de Deus está aqui entre nós. Mora aí no nosso coração. Ele é perfeito. Então deixa Ele aparecer no meio das tuas fraquezas. Mas tem as posições de um verdadeiro Filho de Deus, que anda e que não, de forma alguma, retrocede. Que a glória dele, manifestação dele, chegue nos nossos corações e possa gerar esse poder de eternidade sempre na nossa vida, que recebemos pela fé, pela ressurreição de Jesus. Glórias sejam dadas a Ele.